Bem-vindo, bem-vinda a mais essa videoaula, continuando a nossa formação com o caderno 3 da coleção Cadernos do Concílio sobre a tradição. Nós já vimos, em termos gerais, o que é a tradição como palavra de Deus na comunidade que é a igreja. Mas vamos adiante. O mesmo autor, nesse subsídio, lembra para nós que essa tradição, a palavra que vem dos apóstolos até nós, recebida de Jesus primeiro e depois transmitida, ela tem algumas qualidades. Ela é viva, ela é dinâmica, ela é operante, não é? Porque na hora que você transmite a novidade do Evangelho através dos séculos, ela transforma a vida das pessoas. Então você pode usar de um acervo antigo, porque o texto bíblico já vai aí para, digamos, 3.000 anos. No entanto, fazer a experiência, comunicar às novas gerações, viver o que está ali, é uma experiência sempre nova, que constrói sentido. Por isso, tem dois grandes mestres daquele tempo antigo da igreja, Irineu, no século II, começo. Veja, Irineu foi discípulo de um outro pai da igreja que, por sua vez, conheceu diretamente o apóstolo João. São Basílio, no século IV, eram dois autores que entenderam aquele começo da igreja, quando a igreja se expandia além da Palestina, de Israel. Eles já são cristãos de língua grega, que falavam o mesmo grego do Novo Testamento, que já é um elemento da tradição viva. Os apóstolos de Jesus, por exemplo, costumavam falar em aramaico, até com o sotaque da Galileia, não é? O pessoal lembrou quando Pedro negou Jesus, você é um deles, você fala com sotaque da Galileia. No entanto, os apóstolos transmitiram a palavra viva de Jesus num texto em grego. Veja que interessante, eu até vou comentar isso aqui um pouquinho. Por quê? Por que será que os apóstolos que receberam a palavra da revelação da boca de Jesus, viveram 3 anos com ele, por que não anotaram tudo no ato, em aramaico? Por quê? Porque na cultura da Bíblia e do povo eleito, os israelitas, que eram os apóstolos e o próprio Jesus, a tradição se mantém no relacionamento, na comunhão com a pessoa, pela memória. Não é uma memória do passado, é nos encontrar. Você lembra o que Jesus disse? E na hora que se recorda a palavra dele, isso é um ato do momento. Atualiza, propõe, renova o sentido daquela palavra já dita. Isso é tradição na igreja. E os apóstolos muito inteligentes, depois do ano 70, quando a comunidade da igreja primitiva se desloca de Jerusalém para adiante, toda aquela área do Mediterrâneo, os apóstolos entenderam que a grande novidade era que se falasse em grego, e o grego comercial, e não o aramaico que só um grupinho entendia. Isso já é o elemento dinâmico, vivo e atual da tradição. A palavra de Jesus, quer em hebraico ou aramaico, chegou a nós pela boca dos apóstolos e pelos textos em grego. Então, é da tradição da igreja atualizar, é da tradição da igreja traduzir para que chegue às novas gerações. Portanto, a tradição se orienta ao futuro, à continuidade, à construção da comunidade, ao querigma para cada nova geração. Jesus mesmo disse, ensinem até os confins da terra. Depois de Pentecostes, olha que maravilha, todas as línguas e idiomas eram usados pelo Espírito Santo para transmitir a palavra viva. Depois é que isso foi escrito, o querigma de Pedro, Atos capítulo 2, o querigma de Estevão, diácono, nem era apóstolo, mas participou da formação dos discípulos, estava no cenáculo em Pentecostes, isso tudo foi falado e vivido. Lucas investigou e a tradição viva se tornou texto depois. Então hoje nós temos aqui a Bíblia em português, um português compreensível, fiel ao sentido original, mas que é tradição da igreja,
comunicar para que a novidade da palavra nunca se perca. Eu me lembro que uma vez eu peguei a Bíblia da minha avó e o texto dizia mancebo, mancebo, e eu achava que era alguma coisa de comer. E a minha avó disse, não, Marcial, mancebo, quando eu era guria, era moço bonito. Eu falei, nossa, avó, ainda bem que essa Bíblia é nova, que aqui está jovem. Jesus falou ao jovem rico, porque na Bíblia da minha avó estava dizendo, Jesus ao mancebo jovem falou. Eu não entendia. Também lá nas bodas de Caná, eu tinha uma Bíblia antiga que dizia, da água transformada em vinho, levaram ao arquitriclínio. Eu parei nessa palavra, enrolou minha língua, eu era guri, não entendi nada. Peguei uma tradução nova que dizia assim, tomaram da água transformada em vinho e os levaram ao mestre de cerimônias. Então veja, a tradição não é um museu, não é ficar no que foi, no incompreensível, não é esotérica, não é passada, pretérita. A tradição é essa palavra viva que a igreja transmite e, portanto, a igreja também traduz. Em vez de dizer mancebo, dizer jovem. Em vez de dizer arquitriclínio, que até é difícil, o mestre de cerimônias. Não é? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Portanto, faz parte da tradição da igreja atualizar a palavra de Deus. Revelar o seu sentido para as gerações do presente e do futuro. Maria já dizia que a misericórdia se estende de geração em geração, não é? Mas vamos então olhar o que será que Santo Irineu e Basílio dizem. No século II, comecinho, né, do cristianismo aí no mundo, em torno do Oriente e Ocidente. Irineu, ele diz o seguinte, a palavra de Deus na tradição da igreja não é a transmissão de costumes, e sim a transmissão da verdade. Isso é muito interessante, porque a verdade ajuda a gente a discernir entre um costume e outro. Eu vou contar uma historinha, eu sei que vai tomar um pouquinho de tempo, mas eu vou contar uma historinha que vai esclarecer a diferença de costume e de verdade. Era uma vez um mosteiro de frades. Imagina um mosteiro de frades que se reúne para rezar de madrugada a liturgia das horas, os salmos, 6 da manhã, depois meio-dia, depois a noitinha. Aconteceu que lá no início daquela ordem, o mosteiro tinha um gato que toda hora invadia a capela. E os monges não podiam parar de rezar por causa do gato. E também não queriam expulsar o gato porque eles achavam que era uma criatura de Deus que não fazia mal estar na capela. O que aconteceu? Aconteceu que rezar com o gato na capela virou um costume. E para o gato não atrapalhar a liturgia, um monge foi encarregado de cuidar do gato e virou um ministério de cuidar do gato. E aí fizeram uma almofadinha para o gato, uma jaulinha que depois foi feita de ouro para o gato. No final das contas, rezar com um gato na almofada, na jaula de ouro, com um monge cuidando dele, virou um costume, uma devoção, um jeito deles rezarem com o gato. Ora, o que aconteceu? O bichinho ficou idoso e morreu. E aí criou uma crise litúrgica. Meu Deus, como é que a gente vai continuar a liturgia das horas sem o gato? E aí nós temos que fazer um discernimento. A tradição era orar a liturgia das horas em comunidade ou a tradição era manter o gato na oração? Ora, aí os monges tinham que tomar uma decisão. Alguém propôs, vamos manter o costume. A gente compra outro gato para a mesma jaulinha, para a mesma almofada e nomeia um outro irmão com esse ministério de cuidar do gato na hora da oração. Mas aí eles, refletindo um pouco mais, disseram, não, gente, a nossa tradição era rezar bem a liturgia das horas. Manter esse gato foi um costume. Esse costume não é necessário. Ele é passageiro. Agora, orar bem os salmos na liturgia das horas, essa é a nossa primeira e sempre nova tradição.
E aí eles se libertaram desse costume, que podia até distrair e atrapalhar, e voltaram para aquilo que é a tradição viva. Rezar com o mesmo ardor, com a mesma abertura ao Espírito Santo que todas as gerações de antes, como todas rezaram também, não é? Então esse é o sentido de tradição sempre nova. E aí Santo Irineu vai recordar a pessoa do Espírito Santo, né? De fato, quem transmite, quem recorda, traz ao coração essa palavra viva e vai mantendo essa grande tradição na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus mesmo diz no Evangelho de João, virá e vos recordará tudo o que eu ensinei. Então, é uma obra do Espírito Santo nos corações de cada fiel e no coração da comunhão da igreja. Por isso, celebrar concílios e obedecer aos concílios é tradição. Respeitar o colégio episcopal, reler as antigas fontes para que o querigma tenha sentido hoje, seja dito na linguagem das novas gerações, isso também é tradicional na nossa igreja, não é? Então é muito bonito, né? A tradição dos apóstolos, que passa pelo querigma, pelo martírio, pela liturgia, não é? Nós tivemos 5 sedes no século V. Aí depois de Agostinho, a igreja tinha 5 sedes apostólicas. Em Jerusalém, com Tiago. Em Alexandria, com o evangelista Marcos. Em Antioquia, com Pedro, 22 de fevereiro, Cátedra de Pedro, em Antioquia. Depois Pedro foi a Roma, temos a Cátedra de Pedro em Roma, não é? E o irmão de Pedro, André, em Constantinopla. Essas 5 sedes, no século V, 5 com 5 até ajuda a lembrar, a gente chama pentarquias, 5 arquidioceses, onde apóstolos e evangelistas trouxeram o querigma, fundaram a igreja a partir de Jerusalém. Olha que bonito. Então nós temos desde então uma catequese, uma liturgia e uma espiritualidade com tradição. A mesma tradição apostólica na sede de Roma, de Jerusalém, de Antioquia, de Alexandria. E por isso a gente diz, né, a igreja alexandrina, a igreja romana, a igreja antioquena, porque eram comunidades vivas onde a tradição apostólica frutificava. A tradição não é guardar a palavra numa caixinha e deixá-la mofando, é transmitir, dar continuidade. Quem faz isso? O Espírito Santo, né, que nos move à comunhão. Quando a igreja vive em comunhão, a palavra de Deus na tradição viva se mantém e frutifica. E São Basílio? São Basílio é muito interessante, ele é do século IV, ele traz alguns exemplos lindos para nós. Ele tem um texto onde ele lembra que as liturgias da igreja vieram da época dos apóstolos até nós, cumprindo o que está na palavra escrita. Mas também a palavra de Deus na tradição levou a igreja a formar a liturgia, os modos de celebrar. Por exemplo, orar o Pai Nosso voltados para o Oriente. Era uma tradição, podemos dizer até uma liturgia própria no Oriente e no Ocidente, que não está na Bíblia, mas a igreja entendia que era correto. Porque Jesus é a luz que vem nos visitar do Oriente, né? Então hoje, se você acha que a gente tem que rezar o Pai Nosso voltado para o leste e para o Oriente, isso seria um costume. Agora, o que a tradição verdadeira ensina? Jesus é o verdadeiro Oriente, que nos orienta ao Pai. Voltar ao Oriente era um jeito, na liturgia, de dizer, nós sempre rezamos e celebramos em face de Jesus, olhando para o Senhor. Então não é importante manter o costume de construir a igreja apenas para o leste, porque hoje nas cidades nem dá para fazer assim, a gente constrói como é possível. De modo que, orando no Espírito Santo, celebrando como Jesus quer que celebremos, nós sempre estamos voltados para o Oriente, que o Oriente com O maiúsculo é o próprio Jesus, né? A salvação que vem do Oriente, o Oriente significa Jesus para nós, é o Oriente litúrgico, mesmo que a igreja seja para outro lado, não é? Mas veja, fazer o sinal da cruz em si, não é? Ou sobre aquilo que deve ser abençoado, não está na Bíblia escrito desse modo, mas a tradição da igreja lembra que isso vem dos tempos apostólicos. Ou como recitar a epiclese,
não é? Que é celebrar do modo que Jesus instituiu, tomou o pão, deu graças, tomou o vinho, não é? Nós não temos no Novo Testamento um rito detalhado de como a Eucaristia foi celebrada ao longo dos séculos, mas a memória viva da Igreja sabe que sim, ela foi celebrada em obediência a Jesus nas formas que as comunidades entendiam, sempre traduzindo, atualizando o que Jesus instituiu na Quinta-feira Santa para todas as comunidades, né? Ou mesmo o costume de batizar por imersão 3 vezes, em nome do Pai, mergulha, em nome do Filho, mergulha, em nome do Espírito, mergulha. Ou às vezes, em algumas liturgias da Igreja do Oriente e do Ocidente, derramando a água também 3 vezes. Não está detalhado isso no texto bíblico, mas a palavra de Deus na tradição da Igreja ensina isso, é coerente, né? Traduz, explicita a graça batismal, é coerente com a Escritura. São Basílio diz isso, né? A forma de celebrar e de transmitir o querigma que os apóstolos nos deixam tem que se verificar na Bíblia. Ou seja, a tradição que a palavra de Deus viva na igreja nunca contradiz as Escrituras, mas se verifica de modo que uma remete à outra. E isso como é que a gente sabe? Se mantendo em comunhão.